nações, luz das nações, alturas eu sei que há de ver, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Como Deus supre as nossas necessidades. Muitos de nós estamos a atravessar momentos difíceis em termos financeiros. Os recursos são cada vez menos e as responsabilidades maiores. Mas será que Deus nos abandonou? Ou esta é também mais uma oportunidade para experimentarmos a fidelidade de Deus? A propósito, já o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na carta aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e também na abundância. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. E o meu Deus há de conceder-vos com largueza tudo aquilo que precisarem, segundo a sua riqueza gloriosa em Cristo Jesus. Mas o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com esta afirmação? Como é que podemos manter esta confiança de que Deus nos concederá tudo aquilo de que precisamos? É sobre este tema que hoje vamos rapidamente falar com o pastor Luís Reis. Olá, pastor, boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Qual o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu então este texto? Sabe viver tanto na riqueza como na falta? Em que o apóstolo Paulo escreveu é no contexto geral de um cristão. O que significa que o cristão, embora como tal, estando neste mundo, ainda está sujeito a uma série de problemas, de lutas, de dificuldades e até de privações, não é? Agora, quando o apóstolo Paulo afirma de que Deus supre as nossas necessidades, ele está fazendo do ponto de vista bíblico, daquilo que a Bíblia ensina, e do ponto de vista também pessoal, daquilo que ele experimentou. Embora ele tivesse experimentado grandes dificuldades, não obstante, a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, e aqui está, digamos, a primeira vertente dessa situação. Deus supre as nossas necessidades, porque ele é fiel, entre outras coisas, para suprir aquilo que nos faz falta. Nem tudo aquilo que nós queremos Deus irá suprir, mas a garantia que temos na palavra de Deus, e por causa da fidelidade daquele que afirma essa situação, é que tudo aquilo que necessitarmos Deus irá suprir. Depois temos a outra vertente, que é a vertente que diz respeito ao próprio crente. Portanto, Deus fará isso em resposta também à nossa fé, isto é, à nossa confiança nele, nas suas promessas, na sua palavra, e não só isso, não apenas na nossa em correspondência à nossa fé, mas também à nossa fidelidade. Porque na medida em que formos fiéis para com Deus, estando ou seguindo o caminho da sua vontade, é uma garantia de que ele suprirá em glória a todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Porque a própria Bíblia afirma: se Deus não poupou o seu Filho e antes o entregou por todos nós, quanto mais não nos dará com ele todas as coisas. Portanto, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos dá, ele não dá como o homem costuma fazer, do mínimo para o máximo. Deus dá-nos do máximo para o mínimo, isto é, o máximo que Deus nos podia ter dado, já nos deu na pessoa maravilhosa de Jesus, enquanto nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Quanto ao mais, tudo nos será acrescentado, porque Deus já nos deu o máximo. Se Ele nos deu o máximo, nos dará também qualquer outra coisa que nós realmente necessitemos e que esteja dentro do plano do seu beneplácito, da sua vontade para cada um de nós. Daí então esta conclusão a que o apóstolo Paulo chegou, de que Deus suprirá as nossas necessidades de acordo com a grandeza de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas aqui há também uma diferença entre aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos, não é? O que necessitamos nem sempre é aquilo que realmente desejamos. E a garantia que a Bíblia, a palavra de Deus nos dá, não é que Deus suprirá o que nós queremos. Deus suprirá o que nos faz falta. E é importante compreender isso, porque às vezes
as pessoas não compreendem, inclusive os crentes também não compreendem e julgam que Deus irá suprir tudo aquilo que nós quisermos. Não. Deus suprirá o que nos faz falta e mais. Essa afirmação bíblica, essa verdade bíblica, estabelece um princípio de ordem geral. Né? Geralmente isso acontece. Agora, Deus tem um propósito particular para cada pessoa, para cada crente. E aí o apóstolo Paulo ter referido que soube viver com abundância, também soube viver a padecer necessidades. Embora ele exprima que Deus supra as necessidades, ele próprio experimentou algumas necessidades. E ao experimentar essas necessidades, acabou por constatar que a fidelidade de Deus é de tal ordem que ao experimentar necessidades, experimentará a abundância e a provisão de Deus que suprirá as necessidades inerentes àquilo que é a nossa vida. Aqui percebemos então que há vários momentos da vida, não é? Há momentos em que temos muito, há momentos em que temos pouco, mas o mais importante realmente é conservar esta fé em Jesus que cumpre as suas promessas. O mais difícil é saber esperar. Então, mesmo para terminar, que atitude devemos ter enquanto esperamos? Uma atitude de uma espera, mas não de uma espera negativa. Uma espera positiva, não é? Na certeza de que aquilo que estamos a esperar vai acontecer. E isto é fé. Fé é nós acreditarmos naquilo que vai acontecer, mesmo antes de ter acontecido. E porque temos fé, aquilo que ainda não aconteceu, nós acreditamos que irá acontecer e desta forma Deus cumpre as suas promessas, neste caso concreto, suprindo as nossas necessidades. Mas eu volto àquilo que já disse. Isto é um princípio geral. Não significa que Deus não tenha um determinado propósito para com a nossa vida. Portanto, um propósito de Deus para com a nossa vida, para experimentarmos melhor a sua fidelidade, pode até parecer que nos deixa abandonados à nossa sorte. O que não acontece. É apenas uma situação ilusória, porque na realidade Deus está sempre Ele está sempre connosco e suprirá em glória, como a Bíblia afirma, e nós constatamos as nossas necessidades em Cristo Jesus. Muito obrigada, pastor, por ter estado então hoje aqui à conversa connosco. Mesmo em tempos difíceis de desemprego, não desista e creia no Deus que tudo pode. Ele promete dar-nos forças para enfrentarmos qualquer situação e suprir as nossas necessidades. Hoje ficamos por aqui, mas queremos ainda oferecer-lhe o livro E Agora, recomeçando após a perda do emprego. Para o receber, contacte-nos. Entretanto, voltamos a estar consigo logo à noite na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e aqui na RTP2 no próximo domingo às 11 da manhã, na RTP2 então, para mais um Caminhos. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.